Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Pablo, sou desenvolvedor. Hoje eu vou estar aqui com a turma de análise e desenvolvimento da La Salle, trazendo para eles aí um projeto prático, né, de primeiros passos aí no desenvolvimento com Next.js. Para quem não conhece, o Next.js ele é um dos frameworks mais populares hoje para o desenvolvimento web. Ele é baseado em React, tá? Então, para quem não conhece React também, ele é usado bastante para o desenvolvimento de SPAs, que é Single Page Applications, né? Bastante difundido hoje no mercado de desenvolvimento, tá? É bastante usado principalmente ali pelo pessoal do Facebook, tanto que o React foi criado pelo Facebook, tá? E o Next.js é um framework que traz algumas facilidades para trabalhar com React, tá? Nós poderíamos trabalhar com React puro, de forma nativa, só que dá mais trabalho para configurar algumas coisas que o Next entrega mais pronto, tá? Então, para hoje nós vamos estar usando o Next. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com a turma para que eles possam acompanhar o desenvolvimento do exemplo. Compartilhar Window. Não, Entire Screen, cara. Tá. Uh, Estão vendo minha tela aí? Tá carregando, deu. Tá. A ideia é que a gente chegue ao final da apresentação, tá? Se não der tempo hoje, a gente segue na semana que vem, mas que a gente consiga ter essa página já aqui em funcionamento, tá? Onde a gente tem três páginas, a página principal, a página de contatos e uma página sobre. Tá? Ela não tem muito conteúdo, a ideia não é gerirmos conteúdo nesse momento, mas sim entender esse processo do que a gente precisa para poder criar essa página básica que eu tenho aqui, tá? Então a gente consegue navegar para a página sobre, né? Eu coloquei aqui um textozinho só para nós identificarmos qual é a página, né? Voltar para a página home e a listagem de contatos, tá? A ideia da listagem de contatos já é entrar no exemplo análogo ao que vocês vão desenvolver, tá? Aqui eu estou fazendo a ideia vai ser fazer uma lista de contatos, né? Onde a gente vai ter o nome do contato, o endereço e o telefone, tá? Nesse exemplo aqui eu já integrei com o banco de dados, então se der tempo a gente chega nessa parte, mas o principal hoje a gente já dá nesse início da criação do projeto, tá? Então deixa eu trazer isso aqui para cá e vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente precisa é instalar as ferramentas básicas que a gente vai precisar, tá? Primeira de todas, nós vamos estar utilizando o Visual Studio Code. Então vou começar baixando o Visual Studio Code, vou pesquisar aqui no Google mesmo, né? Já vem aqui o primeiro link da internet, já vem direcionando para o Visual Studio Code, fazer o download dele, né? Aqui tem várias versões, se caso alguém trabalhe com Mac ou com Ubuntu, pode baixar e instalar, ele vai funcionar em qualquer uma das versões que eles disponibilizam aqui. Aqui eu estou usando uma versão do Windows mesmo, então eu vou fazer download para Windows, já fez o download e vamos instalar. A ideia é ir bem passo a passo mesmo, instalar tudo que a gente precisa, para que se vocês precisarem configurar alguma coisa no computador de vocês, vocês terem também essa parte de configuração, tá? Então vem aqui a telinha do Wizard para instalação, é aquele padrão Windows, então é aceitar os termos Next, Next, Next. Vou marcar essas duas opções, que elas vão ser úteis para nós conseguirmos abrir o Visual Studio Code através do menu de contexto do Windows, que é o clique direito do mouse. Tá? Então, Next e Install. Esperamos a conclusão da instalação. Não vou iniciar o Visual Studio Code agora, nós temos mais outras coisas instaladas. Nós precisamos instalar também o Node. Tá? O Node é uma biblioteca para desenvolvimento em JavaScript, tá? Que é o que nós precisamos de base para poder desenvolver com o Next.js. Tá? Então tudo que a gente fizer ali em
Next.js, a gente precisa do Node, tá? Então só que eu não vou instalar o Node direto. A gente poderia vir aqui no site do Node e baixar o Node dessa forma aqui, através da versão LTS. Nós vamos usar um gerenciador de nodes chamado NVM. Aí eu vou pesquisar aqui NVM para Windows. Nós vamos baixar esse cara aqui do site da GitHub, desse cara Core e Butler, tá? Ele que disponibiliza esse pacote para nós. Você não precisa se preocupar em anotar nada agora, tá? Eu vou disponibilizar para vocês depois todos esses links que eu estou acessando para vocês poderem entrar e baixar. Assim como mais ou menos um roteirinho de todos os comandos que eu executar depois, tá? Então fiquem tranquilos que vai estar tudo depois para vocês poderem acessar e baixar e seguir no roteirozinho, tá? Lá no final tem o Pix. É. O Pix é uma felicitações lá no LinkedIn. Muito obrigado, já tá de bom tamanho. Então vou baixar o NVM setup.exe, que é a versão do Windows. Tá? Quem trabalhar com outro sistema operacional aqui tem as versões para outros sistemas operacionais. E também tem outras formas de instalar o NVM para outros sistemas operacionais. Tá? Ele começa aqui com a questão do UAC do Windows, então eu tenho que autorizar para poder fazer a instalação. Aceitar os termos e aquele padrãozinho do wizard do Windows, next, next, install e finish. Tá? Sem muito mistério por enquanto. O próximo passo que a gente precisa é o Git para o Windows. Tá? Nós vamos versionar o nosso projeto, nós vamos usar o próprio GitHub ali que eu acabei de abrir anteriormente para nós estarmos versionando o nosso projeto. Tá? Até mesmo para eu poder compartilhar com vocês depois. Então eu vou precisar desse cara aqui para poder habilitar o Git no Windows. Tá? Cortou a voz. Cortou a voz? Estão me ouvindo ainda? Pode ter sido. Não? Mas mais alguém não está me ouvindo? Aqui Eu tô tá normal ouvindo pra mim. normal. Normal. É. Pode ser alguma coisa aí então, Clarito. Experimenta dar atualizar a página do Meet. Tá, então a instalação do Git é aquele processozinho de também next, 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 finish. Então a gente não vai alterar nada. Vamos deixar tudo padrãozinho aqui na instalação. Nesse momento a gente não quer configurar nada diferente, então a gente só faz todos os passos ali para finalizar a instalação. Vou desmarcar aqui, não quero ver das releases. Pronto, tá? De básico, por hora, o que a gente precisa é isso, tá? Próximo passo agora, a gente vai começar então a estruturar o nosso projeto. Vou começar aqui na área de trabalho, criando uma nova pasta chamada projetos, tá? E dentro da pasta projetos, aí eu vou criar, como a ideia da pasta projetos é nós termos diversos projetos que a gente vai trabalhar, então eu vou criar uma pasta para guardar o código do projeto que nós vamos iniciar hoje, tá? Então eu vou criar uma nova pastinha aqui chamada Next.js primeiros passos, tá? Vou abrir ela, tá? Entrei na pasta e agora aqui com o direito do mouse vou estar abrindo o Visual Studio Code, tá? Então open with code, né? Ou abrir com o code, para quem tiver com Windows em português. Vamos lá. Tá? Estamos com o Visual Studio Code aberto. Ele vai perguntar, a primeira vez que a gente abre uma pasta, se a gente confia no autor daquela pasta. Tá? Ele é desconfiado, ele acha que a gente pode estar causando mal para ele mesmo.
Mas é termos de segurança que eles implementaram recentemente e ele pergunta então, se a gente confia. Então eu vou dizer aqui que eu confio no autor dessa pasta. Tá? Ele tem várias configurações aqui de tema, recomendações de extensões. Essa aqui eu vou mandar instalar, senão depois ele vai ficar me perguntando mais vezes sobre ela. Tá? Mas o que a gente tem que focar aqui? Tá? Até vou dar zoom para melhorar a visualização para vocês. Essa parte do Explorer é onde nós vamos ter todos os nossos arquivos do projeto. Tá? Primeiro passo para a gente criar o projeto, né, a gente já fez, que foi instalar o code, instalar o NVM, instalar o Git. Porém, né, como eu falei ali mais cedo, a gente precisa do Node. A gente não instalou o Node, a gente instalou o NVM primeiro, que é o gerenciador de versões do Node. Tá? Então eu vou abrir o terminal aqui dentro do Visual Studio Code, vindo aqui no menuzinho View. Então tem aqui embaixo o terminal. Tá? Aconselho você se acostumarem com a ideia de usar terminal, tá? É bastante comum nós, desenvolvedores, estar sempre abrindo o terminal, rodando comando nos terminais do Windows. Então, isso aqui é bem comum, tá? Aí, como é que a gente instala o NVM, tá? O Node, desculpa. Então, quando instalou o NVM, ele habilitou esse comando para nós no terminal do Windows, tá? Então, ao rodar o NVM, a gente vê que tem uma série de subcomandos que a gente pode executar. Uma delas é o NVM install. Tá? Onde a gente vai especificar a versão que a gente quer instalar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou rodar um NVM install e vou especificar a versão, que era a versão latest, que significa a última versão disponível do Node. Tá? Daí ele vai fazer o processo de instalação, vai extrair o Node para dentro da minha máquina local, né? E disponibilizar para que eu possa trabalhar com ele. Tá? Antes de começar a usar o Node, eu tenho que fazer esse comandinho aqui também. Ó. Ele especifica aqui que, né, eu fiz o processo de instalação, mas eu tenho que dizer que eu quero usar a versão instalada agora. Então, NVM use a versão que eu instalei, tá? De novo, o AC, né, para quem tem ativo, ele vai ficar perguntando se deseja fazer as alterações no dispositivo. Então, é só dar um sim aqui e ele vai fazer a alteração. A partir desse momento, se nós rodarmos node --version, nós vamos ver que temos aqui o Node instalado e na versão que nós especificamos. Tá? Já vou rodar um outro comando aqui, que é para atualizar o Node. Tá? Então eu vou usar o próprio NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, para instalar. Na verdade, eu não vou atualizar o Node, vou atualizar o próprio NPM, tá? Que é o gerenciador de pacotes do Node. Para atualizar ele mesmo. Tá? Então eu vou estar mandando atualizar o NPM, só para a gente ter a versão mais atual do gerenciador de pacotes do Node. Tá? Vamos lá, deixa eu executar. Algumas coisinhas são demoradas mesmo. Beleza, tá. Como é que a gente, né, tipo, tudo isso que eu peguei, até no fim que eu acabei não documentando a fonte de onde eu peguei esses comandos, tá? Mas os próximos passos, tudo eu documentei da onde que eu peguei. Por exemplo, para trabalhar com Next.js, nós temos o site da Next.js, onde nós vamos ter a documentação. Então, boa parte do que eu estou trazendo para vocês aqui, eu peguei da documentação da Next.js e outras documentações que eu fui compondo o exemplo que a gente vai criar, tá? Então, dentro de cada um dos tópicos que a gente vai passar aqui, tem um link da fonte de onde eu peguei o material para apresentar para vocês, tá? Então, o próximo passo, né, depois de ter aqui já configurado o Node e o NPM atualizado, é a gente já criar a estrutura do projeto. Aí nós vamos usar o comando npx create next-app@latest. Tá? Isso aqui, se vocês forem pegar da documentação, acho que get started, não é get started, é do Learn Next.js, tá? Quase tudo que eu montei assim de básico do Next.js eu peguei desse tutorial deles, tá? Que é bem completinho, onde eles trazem aqui a ideia da criação de um blogzinho, tá? Onde eles explicam o que é o Next.js. Cadê? Start Now, todo o processo básico do Start. Daí aqui tá a parte da criação do primeiro aplicativo, tá?
parte de configuração, do setup, né? O comando para criar. Aqui está um pouquinho diferente o comando, por causa que eles criam com base em um exemplo existente. Nós vamos criar o projeto limpo, sem nada configurado, tá? E nós vamos ir configurando aos poucos. Então eu vou rodar o npx create next app @latest e esse ponto especifica que eu quero criar esse projeto dentro da pasta atual que eu estou, tá? Que é dentro dessa pasta que nós criamos aqui no nosso desktop projetos, tá? Aí é só dar um enter para executar o comando. Nós tivemos um erro, tá? O que acontece? Por padrão, o Windows previne a execução de alguns comandos no terminal, tá? Aí o que a gente pode fazer para resolver isso é mudar a política de execução de comandos no terminal, tá? Então aqui ele especificou um link, tá? Deixa eu copiar esse link. Então aqui ele explica melhor sobre o que é essa política de execução de scripts no terminal, tá? O que a gente pode fazer, quais as possibilidades, então aqui tem toda a documentação do que acontece que ele faz isso, tá? Aí o comando para nós permitirmos isso é fazer o set execute policy e mudar para unrestricted. Dessa forma a gente vai estar permitindo tudo, tá? Todas o Windows mais vulnerável. Porém, para nós, no mundo de desenvolvimento, a gente precisa disso, senão a gente não vai conseguir executar os scripts no terminal, né? Ele vai estar restringindo a nossa execução de script no terminal. Detalhe, eu preciso fazer isso no terminal, né, em modo de administrador. Então eu vou abrir o terminal do Windows, né, vou pesquisar pelo terminal e rodar como administrador. Ele pergunta aqui se eu desejo realmente abrir, e nesse terminal aqui eu vou executar este comando. Tá? Beleza, é isso mesmo, ele não dá nenhuma saída, mas confie que isso funciona. Vou fechar o code e abrir de novo para que ele possa abrir já com essa permissão liberada. Então a nossa pasta está aqui em projetos, né, no desktop, na área de trabalho. Né? Vou entrar na pasta Next.js primeiros passos e vou abrir com Visual Studio Code. Tá? E vou rodar de novo aquele comando npx create next app. Deixa eu... Sempre que vocês quiserem limpar o terminal, tá? Vocês podem rodar um clear, tá? Que ele limpa e começa de novo aqui a gerar o histórico, né? Então, com esse comando que nós vamos criar o projeto, tá? Então, next, npx, create next app, @latest na pasta atual. Ele vai fazer uma série de perguntinhas sobre o que eu quero usar, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta se realmente eu estou querendo criar a aplicação nessa versão latest, que ele está listando aqui como 13.4.19, então vou deixar aqui por default, né, entre parênteses, ele está dizendo que é YDS, então vou dar um Enter. Próximo passo, ele pergunta se eu quero usar TypeScript. Tá? Para a simplicidade do nosso exemplo, né, até mesmo eu acho que para vocês começar, eu vou aconselhar vocês a marcar como não. Tá? Trocar aqui com a seta para o lado, você consegue mudar para o no, e aí nós vamos usar o JavaScript puro. Tá? O ESLint a gente vai deixar sim, vai deixar no yes. O ESLint ele é útil para nós, para o próprio Visual Studio Code estar fazendo verificação de alguma grafia errada na programação, tá? Então a gente deixa assim. Não vou usar o Tailwind CSS, tá? Vamos usar CSS nativo, puro do HTML. Tá? Não vou usar a pasta src, como ele tá oferecendo aqui. Vou usar a pasta app router, tá? Não vou customizar os imports, tá? Vou deixar da forma mais natural ali possível. E pode ver que já esse comando já criou aqui uma série de arquivos, tá? Isso aqui só piora, tá? Então a gente está recém começando. Tá? Se tiver pequeno, eu posso dar mais um, tá? Não tem problema. Mais um para mim fica muito grande aqui, aí vai me atrapalhar um pouco. Tá? Ele vai cuspindo aqui no terminal os logs de criação do projeto, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Por causa que ele vai baixar as dependências, vai configurar algumas coisas para que a gente possa continuar ali.
Mas isso nem começou o projeto ainda. Eita! Não. Nós! Eita, É isso que eu tô nós! me lamentando aqui. E tudo em inglês. Por que eu não aprendi inglês antes? Meu Deus. É, Eu tenho uma justificativa. Paciência, vou atrás agora. Eu tenho uma justificativa. Eu sou brasileiro, então eu não tenho que aprender inglês. E eu me ferro. a questão do idioma tem iniciativas, tá? De um conhecido que está desenvolvendo uma linguagem de Légua que é para ser tudo em português, tá? Algumas coisas vocês conseguem usar em português, como a interface do Visual Studio Code, o Windows, né? Tipo, aqui eu acabei subindo uma máquina virtual no meu computador para conseguir trazer um processo de instalação limpo para vocês verem o que a gente precisa instalar, né? Se eu fosse usar o meu Windows próprio aqui, eu já tenho um monte de coisa instalada e poderia estar trazendo algum exemplo que interferisse com alguma coisa pré-instalada que eu tenho aqui, né? Então eu tentei trazer na forma mais limpa possível dentro de um Windows sem nada e a gente instalar tudo do zero. Tá? Então aqui ele terminou a criação do projeto. Tá? Ele criou pasta app, pasta node modules, pasta public, arquivos.json, gitignore, outro arquivo JSON, arquivo JS, que desses arquivos JS são arquivos de JavaScript, outro arquivo JSON, um arquivo .md, né? Mas aí, catafada de coisa é essa, né? Tá? Vamos lá. O arquivo MD é a extensão de Markdown, tá? A gente usa o arquivo com extensão MD para fazer alguma documentação que a gente quer deixar clara para quem acessa o nosso projeto. Então esse cara a gente consegue até abrir com um preview e ele vai mostrar o que que é, né? Tipo, aqui tá dando um get started, como rodar a aplicação, diferença para usar outras, né? A gente tem o npm, yarn ou pnpm. Particularmente eu uso mais o npm ou yarn, até a gente vai usar o npm. Como abrir o projeto, editar uma página. Então esse é o arquivo MD. O package.json, tá? É o arquivo de inicialização de, tipo, todo projeto Node vai ter o arquivo package.json. Ele é o arquivo que especifica o que é o projeto, quais são os scripts de inicialização que ele tem, quais são as dependências para outras bibliotecas que o projeto tem, tá? O lock.json, ele é, eu não sei muito bem explicar esse arquivo, tá? Mas ele é como se fosse uma sombra do package.json quando a gente instala os pacotes que estão na dependência, tá? É como se ele fizesse uma marcação de tempo que os pacotes estão atualizados na pasta Node Modules, tá? Aqui é arquivo de configuração do Next. Esse aqui também vai ser um arquivo de configuração. A gente nem mexe muito nesses caras. Aqui é arquivo para configurar o Git, tá? E aqui é para configurar o SL-lint, que é para fazer a verificação de código em tempo de escrita, tá? Pasta public, onde nós vamos guardar as nossas imagens que nós quisermos usar dentro do projeto. A pasta Node Modules, vocês podem ignorar ela você pode ignorar ela, por causa que ela pode ser excluída a qualquer momento, ela não é uma pasta de código nosso, ela é onde vai ficar todas as dependências que nós dependemos para a execução do nosso projeto. E a pasta app é onde nós vamos trabalhar, tá? Então tem 3, 4 pastas e meia dúzia de arquivos que a gente quase não trabalha com eles, e onde a gente vai trabalhar basicamente é nessa pasta app. Tá? Aqui nós já temos 2 arquivos, tá, principais em JS, que é a programação mesmo. Tá? O arquivo page.js é o nosso ponto de entrada para a nossa aplicação, digamos assim. Então ela já vem aqui, vocês já podem ver que nós temos HTML nela. Tá? Mas no mundo React, a gente não tem HTML de verdade. Tá? A gente tem o que a gente chama de componentes. Então todo HTML escrito aqui, na verdade, é um componente que está escrito lá nas bibliotecas do React, tá? E que ele transforma em HTML mais para frente. Mas essa é a melhor forma de visualizar, né, trabalhar com esse mundo de JPA, é usar algum framework que nem o React. Né? Vai ter o Vue.js, vai ter o Angular, vai ter aí outros frameworks que podem nos dar essa possibilidade de trabalhar com JPA, tá? SPA, desculpa. Como é que a gente roda isso aqui, né? A gente está vendo aqui que tem
div, tem parágrafo, tem code, tem link, tem um monte de coisa aqui, né? Mas como é que a gente vê isso no navegador, né? Aí a gente pode rodar no terminal, né, o npm run dev. Esse cara vai startar a aplicação para nós, tá? Ele vai disponibilizar que a gente consiga acessar ela no nosso navegador local, tá? A primeira coisa que ele pede aqui, né, o Fire do Windows protege a execução de algumas coisas, então ele pede que a gente habilite o Node para ter acesso ao nosso Fire local, tá? Então a gente vai dar vamos aceitar que ele permitisse acesso do Node, tá? Então ele fez aqui o processo de compilação, digamos assim, da aplicação, e a gente tem aqui a nossa aplicação exposta, né? Ele diz aqui está exposta nessa porta aqui para nós poder acessar. Então a gente pode copiar aqui, ir no navegador, abrir uma nova aba, colar e abrir, tá? Com isso a gente já consegue aí ter acesso a esse exemplo que a gente criou, tá? Então foram aí meia hora de explicação para recém a gente conseguir abrir a primeira página, tá? A primeira vez demora um pouquinho, ele vai fazer alguns processos de geração dos arquivos lá, mas tenhamos fé e ele vai abrir, tá? Não foi essa página que eu criei, então vai ser bem mais simples. Aí, ó. Aí abriu o nosso exemplo, tá? Então temos aí já, né, de forma simples, o exemplo de início do projeto Next.js. Tá. Próximos passos que a gente pode fazer, né, é começar a estruturar ali como eu tinha mostrado, né, a página home, a página sobre, como é que a gente vai evoluindo para isso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover todo esse código aqui que vem de exemplo. A gente não vai usar ele nesse momento, ele é só para exemplo do que é criado. Então eu vou deixar só esse elemento main, tá? Que é o nosso elemento principal. Ele especifica um estilo para esse cara. E eu vou colocar aqui um elemento h1, tá? E chamar Olá Next.js. No fim eu acabo usando muitos atalhos, tá? Vista de trabalho, então eu apertei aqui Ctrl S para salvar o arquivo, né? Mas toda a ação ali ele fica marcadinho com aquela bolinha para especificar que esse arquivo editado não está salvo, tá? E pode vir aqui em File, Save, e ele vai salvar também. Deixa eu apagar ali, Ctrl S para salvar. O bom de trabalhar com Next.js é que toda alteração que a gente fizer nos arquivos, ele já vai refletindo automaticamente na nossa página que a gente estava aberta ali anteriormente, tá? Então eu mudei lá, né, para lá Next.js, ele apagou todo aquele conteúdo que nós tínhamos anteriormente e já mostrou só a edição que eu fiz, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou criar a página sobre, tá? Então, para nós criarmos uma página nova no Next.js, a gente vai ter que trabalhar tudo nessa pasta app, tá? Tudo que tiver aqui na pasta app, ele vai identificar como página acessível no navegador, exceto alguns arquivos que estão aqui, que daí ele ignora como página acessível, tá? Então eu vou criar uma pasta nova, vou chamar ela de sobre. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo, né? Estou usando os menus aqui em cima do Visual Studio Code, então vou usar o menu New File aqui, né? O novo arquivo, e vou chamar de page.js, tá? Esse é o padrão de criação de arquivo, vai ser .js para especificar que é um elemento de JavaScript e que nós vamos usar o React nele, tá? Como é que a gente faz agora para exportar isso? Aqui é uma página de branco. Se eu tentar acessar aqui no navegador /sobre, né, o que vai me acontecer? Deu um erro, né? Tipo, a gente tem a rota, digamos assim, para a página sobre, só que a gente não tem nada lá ainda, tá? Então ele está dizendo que não temos um export default, tá? Então, se nós inspecionarmos o page.js da nossa pasta app, a gente vai ver que ele tem aqui uma assinatura,
de um método, né? Export, default, function e o nome do método, no caso home, e um return que é o HTML que ele está mostrando. Nós temos que fazer o mesmo aqui. Então, export, default, function, o nome da nossa página, vou colocar como nosso método, né? Page, e precisamos de um return. Tá? Esse return ele vai retornar já um elemento, um componente JSX, tá? Que é como se chama os elementos do React. Eu vou abrir uma tag que a gente chama de fragment, tá? Algumas questões, né? Tipo, até vou fazer diferente, vou colocar aqui um H1 já direto assim. Olá, Next.js, página sobre, tá? E vou colocar aqui um outro elemento. Ok, tá? Vejam, né, que ele já está reclamando, já está ficando sublinhado em vermelho aqui. Por quê? Tá? Porque o React ele tem uma especificidade que cada componente, tá? Toda página é um componente, tá? Só pode retornar somente um elemento JSX. Então eu tenho mais um elemento JSX aqui. Eu tenho esse H1, que é o elemento JSX, e esse outro, vou até chamar de H2 aqui, tá? E esse H2, que é um outro elemento JSX, tá? Se nós olharmos no navegador, nós vamos estar dando erro também. Tá? Vou dar um F5 aqui. A gente superou esse erro do default export, que foi criando o método, colocando ali o export, default function, e agora nós passamos a ter esse problema aqui, né? Até ele reclama, dá um erro bem diferente do que a gente vê lá no code, tá? No code ele é mais específico, dizendo que nós temos mais de um elemento JSX no parent, né? No nosso elemento parent. E aí que entra o elemento fragment, tá? O elemento fragment é abrir e fechar as tags do HTML sem especificar nada. Vejamos que aqui já resolveu o problema que nós tínhamos, tá? Já não está mais circulado aqui de vermelho, sublinhado de vermelho, e nós já temos aqui a nossa primeira página, né, criada. Olá, Next, página sobre. Né? Mas como é que eu volto para home? Né? Eu posso apagar aqui e navegar lá para nossa home. Mas né, é um pouquinho mão na roda ficar digitando aqui os endereços. Tá? Aí a gente vai trabalhar. Oi. Me mudei de sala para poder falar. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa assim, vão fazendo no meio para ficar um diálogo, tá? Não precisa esperar um período, um tempo para perguntar. Ok, é É isso. isso? Tá bom. Não pode ir perguntando, tá, pessoal? Pode ir me interrompendo. Tô com duas telas aqui, consigo ver vocês aqui. Tá. Mas aí como é que a gente monta agora essa questão da navegação, tá? Nós temos um arquivo, tá, aqui no Next.js chamado layout. Então é aqui no layout que nós vamos organizar o layout da nossa página. Tá? Vamos começar organizando uma questão. Aqui na página principal, ele coloca esse main. Esse main vai fazer parte de todas as páginas do nosso projeto. Então eu vou copiar esse trecho aqui de código e vou trazer aqui para o nosso layout. Tá? Só que aqui onde está o lá Next.js, eu vou colocar esse... Não, na verdade eu vou... Não precisava fazer isso agora. Tá, nós vamos colocar esse trecho de código aqui, tá? Aí lá na página, na page principal, eu posso já tirar esse main daqui, tá? Tá lá, faz parte do nosso layout. Tá? Salvei isso aqui. Alt, Shift F para indentar bonitinho o código. Ou... Aí deixa eu ver aqui, Selection... Aí eu não sei o caminho para fazer isso por menu, tá? Mas para indentar o código é Alt Shift F. Ele indenta aqui bonitinho o código para nós, tá? Isso não muda nada visualmente. Até ele está reclamando que eu não tenho essa classe styles aqui. Eu vou tirar ela aqui por enquanto, não quero usar ela. Tá. Salvei.
Ó, pode ver que ele vai me dando feedback, né? Toda vez que eu salvo do que está acontecendo, né? Então, no momento que eu salvei anteriormente ali, ele reclamou que não existia essa classe styles aqui nesse arquivo. Agora ele fez, né? Deu que compilado com sucesso. Né? Isso não mudou nada visualmente. Tá? Deixa eu dar um atualizar aqui. Ele está reclamando de erros. Acho que posso mexer na página layout, tá? Mas não muda nada na parte da interface. E isso é só mais organização de layout mesmo. Deixa eu... Nesse caso aqui... agora resolveu o erro, não tem nenhum erro nenhum, tá? Próximo passo, aí nós vamos criar o nosso menu de navegação. Tá? Para criar o nosso menu de navegação, nós vamos usar um elemento chamado header. Tá? No header é onde nós especificamos normalmente essa parte dos links de navegação entre as páginas. Então eu vou abrir um pouco mais esse componente body, coloquei ele aqui em múltiplas linhas, para que eu consiga escrever aqui o nosso header. Tá? Então estou adicionando aqui um componente header, então abro e fecho ele. Tá? A maioria dos componentes eles vão ser de abrir e fechar, salvo alguns casos, mas isso aqui é bem mais comum de termos esses tipos de elementos. Tá? Aí nós vamos trabalhar com listas. Tá? A lista é especificada através desse elemento UL e dos seus itens LI. Vou até colocar aqui item 1, vou copiar, colar, para nós replicarmos aqui para ver o que acontece com esse LI. Tá? Então ele criou lá, ó, item 1, item 2, item 3. Se eu navegar entre páginas, a gente vai ver que isso se mantém. Por quê? Porque isso que está especificado lá no nosso layout. Tá? O que é esses erros aqui? Tá. Deixa eu tirar esse main daqui. Na verdade, esse main... deixa eu tirar esse main daqui. Pode perguntar, Ney. Boa noite, desculpa o atraso. Quero te agradecer pela parceria aí, está nos ajudando bastante. E queria te perguntar uma coisa. Aquele atalho que tu usou para indentação, ele é padrão para qualquer IDE que eu estiver usando ou não, só para o visual? Cada IDE vai ter seu padrão de atalhos, tá? O Visual Studio Code é Alt Shift F, tá? Ou nossa, tu tá acostumado a usar atalho aqui, ó, Format Document, tá? Então é clicar com direito, Format Document. Mas cada IDE vai ter a sua especificidade também para formatar o documento, tá? Eu aconselharia seguir o exemplo, se tu for seguir passo a passo, usar o Visual Studio Code. Pode usar outros IDE também, tem outros IDE aí que também funciona bem para trabalhar com Next.js. Eu pergunto porque o professor, ele não dá esse tipo de atalho, apesar dele ser um programador. E ele é Ctrl+C e Ctrl+V o tempo todo. Eu acho que ele podia ter dado esse atalho também, ajudaria bastante, porque a indentação é muito importante na hora de escrever o código. Né? A indentação ajuda bastante, né, ter essa visão, né? Porque se, tipo, ficar tudo assim é uma coisa, né? Confusa e, tipo, né, um pouco assustador olhar dessa forma. Aí quando tu indenta e vê que esse header tá aqui, esse header tá aqui embaixo, se o L tá aqui, ele já tá ali embaixo, né? Tu sabe que isso aqui tá dentro do L, por causa que ele tá avançado no L, né? Dentro com a tabulação definida pro projeto. Aí vai ficando... uns estilos que a gente usa que facilitam muito a leitura de quem tá olhando o projeto, tá? Fica limpo, né? Então, beleza, né? Nós criamos aqui os itens. Valeu. Aquele erro que estava dando é por causa que eu tinha um main ali na página, no layout, não é uma boa prática ter ali, então eu tirei agora para dar o erro aqui na página sobre. Mas agora a gente vai criar os links, tá? Então eu vou remover esses caras aqui. E o link, nós vamos adicionar outro elemento, chamado link mesmo. Nós temos que importar esse elemento, então eu vou abrir e fechar ele aqui. O Visual Studio Code importa quando não existe, então o import que a gente fez, quando eu falo importar, é adicionar aqui nessa área dos imports. Né? Pode ver que aqui já tem 2 imports, que é o import para o CSS global da aplicação e o import para a fonte, que ele vem por padrão na aplicação. Agora nós temos mais um import para o link. Tá?
Aqui já vai o texto do link, então eu já vou chamar de home. E nós temos que especificar qual é o caminho desse link, né? Esse caminho a gente especifica através da propriedade href do HTML. Tá? O home, a gente não precisa colocar nenhum nome para dizer que a gente vai acessar home. A home de toda a página é a barra. Então sempre que você ouvir falar até, eu estou na home da página. A home da página do Google é essa aqui. Por quê? Porque não tem nada aqui em cima, barra, alguma coisa. Tá? Até não tem muitos exemplos aqui de caminhos, né? O search. Aí já vem outros parâmetros que é passado para navegação, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala em home, é a home da página, né? E a gente não precisa especificar nada para dizer que estamos na home. Tá? Aí o sobre, a gente vai criar outro LI, vamos colocar outro componente link e vamos criar aqui o sobre. Tá? Esse texto que fica dentro do componente LI, né, é o texto que vai aparecer no link que nós vamos ver na página. E o href, né, é para fazer a especificação para onde nós queremos navegar, barra sobre. Então esse cara aqui a gente coloca o caminho que a gente quer navegar. Ctrl S para salvar. Então ele já salvou, já fez aqui o processo de build, né, já me passou o feedback que fez com sucesso. E vejo aqui, a gente tem o home e o sobre. Se vocês inspecionarem aqui embaixo, né, no canto esquerdo, vocês vão ver que ele monta o link ali para mim. Então se eu clicar, ele já está navegando. Vou para home e vou para sobre. Tá? Deixa eu arrumar algumas coisinhas aqui no layout. Tá? Tem o body, tá? O body faz parte do elemento HTML, tem o header. E esse cara aqui eu vou colocar dentro de um section. O section é um elemento não visual, mas quando a gente começa a organizar o layout, colocar CSS, é útil ter esse elemento section aqui, tá? Ele vai dar alguma organizada ali para a gente ter uma visão melhor do nosso projeto. Próximo passo é a estilização desse nosso menu, né? Tá feio, né? Concordamos aqui, não tá legal. Não vou dizer que eu vou fazer a parte visual mais bonita que vocês já viram na vida de vocês. Confesso que essa parte de visual, de desenvolvimento, não é o meu forte, mas dá para trabalhar com alguma coisa aí, tá? Para essa parte de configurar o menu, eu peguei de exemplos da internet, tá? Então, aí me quebra. Não vai funcionar. Deixa eu colocar aqui. Navibar. Tá. Eu usei esses exemplos aqui da W3 School. Tá? Então foi daqui que eu peguei o exemplo que nós vamos usar. Então eles trazem aqui o exemplo que eu peguei foi exatamente. Eu fiz uma composição dos exemplos que eles trazem aqui, tá? Mas não inventei nada. Fui na internet e busquei esse horizontal aqui, tá? Até já de forma responsiva. Tá, então, vamos lá. Então vou vindo aqui no Global CS e vou tentar isso aí, colou, tá? Então eu copiei o CSS, né, que eu peguei lá do exemplo da própria documentação. Essa aqui até é a própria documentação do HTML, tá? Então, se vocês quiserem estudar HTML, aqui tem bastante conteúdo para aprender, né? Então, todos os exemplos de formatação quase que eu peguei daqui para a gente usar, tá? E com esses elementos, né, onde a gente especifica dessa forma aqui a formatação do nosso body, sem margem, vamos configurar o nosso UL para ter a especificidade aqui de algumas questões de eliminar margem, não ter overflow hiding, né, oculto, a cor de fundo. Eu só preciso, antes para funcionar, especificar um ID aqui para o nosso UL, tá? Porque a forma como eu montei o CSS ali usa por ID, tá? E voltamos aqui.
Não funcionou. Agora eu vou conferir o que eu esqueci para isso aí não funcionar. Ah, não é ID. Claro. É class name. Tá. Existem algumas especificidades na hora de trabalhar com CSS, tá? Aqui eu posso usar elementos, né? Tipo, body é um elemento HTML, o L está pegando o elemento HTML, o LI é um elemento HTML, o A é um elemento HTML. Por mais que eu não tenha colocado o A aqui, que é o A é o elemento HTML para fazer hiperlinks, esse link, na hora que o Next.js transforma em HTML, vira um A na página, tá? E quando tem o ponto, que nem aqui, ponto nave, é quando eu uso class name. Tá? Class name, quando eu colocar class name aqui, estou especificando que esse elemento possui um class name de um elemento CSS, tá? Que é a estilização do HTML. O CSS é a estilização, o JavaScript é a programação e o HTML é a linguagem de marcação. Tá? Então agora ele vai aparecer lá. Olha aí, ó. Já melhorou 200%. Já temos um menuzinho aqui em cima. A gente consegue clicar de uma forma mais bonitinha aí para nossa visualização. Beleza? A gente, dentro desse modelo que a gente criou, que a gente pegou aqui, né? Pode ver que tem um menuzinho aqui na direita, tá? Então ele tem uma especificidade aqui de CSS que alinha na direita algum elemento que nós quisermos. Então vamos colocar o sobre para a direita. Eu vou adicionar um class name no LI do sobre chamado right, tá? Do inglês, direita. E vejamos aqui, nosso sobre foi lá para a direita. Tá? E agora nós vamos começar a fazer a parte ali de listagem de tabelas. Tá? Vamos criar uma nova página chamada contatos. Vamos começar adicionando o link para essa página contatos. Tá? Então vou adicionar entre a página home e a página sobre um novo LI e um novo link. Tá? E esse link vai ser aqui nosso link para os nossos contatos. Tá? E como no sobre, nós vamos ter o href apontando para o barra contatos. Salvou, e ele fez aqui, compilou com sucesso. Na página nós já vamos ter aqui o contatos. Porém, eu não criei essa página ainda. Então se eu tentar navegar para a página de contatos, eu tenho o erro 404. Tá? Esse erro 404 é o padrão do HTTP, tá? Que significa que a página não foi encontrada. Tá? Aí o passo para nós criarmos isso é assim como nós fizemos com o sobre. Então nós vamos criar uma nova pasta aqui na pasta app chamada contatos e vamos criar o arquivo page.js. Tá? Por que eu crio como page.js e não como contatos? Porque é como a gente vai entrar a página principal no Next.js. Tá? Pode ver que no momento que eu criei aqui ele já deu erros, porque não existe o export default, como nós tivemos anteriormente quando eu criei a página sobre. Então eu tenho que criar agora nosso export default function e o nome do nosso page aqui, né, nosso método. E o return, para nós retornarmos aqui o nosso elemento JSX, né? Olá, Next.js, contatos, page. Salvou, compilou com sucesso, voltamos aqui e tá aí. Temos a home, temos a contatos e temos a sobre. Mas bora lá, né? A gente quer listar os contatos. Então, inicialmente, a gente vai estar fazendo aqui de uma forma sem muita integração, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui já vai ser colocar o nosso fragment, porque eu já vou adicionar mais elementos nisso aqui. O primeiro elemento é todos, né, para listagem, table. Tá? A table ela é organizada com cabeçalho, que é o thead, com corpo, que é o tbody, e com o footer, que é o t, e com o rodapé, né, que é o tfoot, the footer.
Tá? Aqui a gente não tem elementos visuais. Tá? Vamos ver aqui, ó, não aparece nada ainda no nosso contato. Porque o elemento visual da tabela vai ser a linha, que é o TR. Tá? A partir daqui a gente já começa a poder ter nossas células, né? Nosso TD, que vai ser nossas células da tabela. Então a gente está na linha do cabeçalho, especificamos que esse nosso cabeçalho tem uma linha, e que agora ele tem uma célula no cabeçalho. Vou chamar de nome. Né? Vou colocar ali a string nome dentro da nossa célula. Endereço na célula do lado e telefone na outra célula da mesma linha. Então, se nós salvarmos aqui, ele já compilou ali para nós. E vejamos que a gente já tem algumas informações, né? De forma ainda sem nenhuma formatação, mas a gente já está dando corpo à nossa tabela. E onde é que a gente mostra os dados, né? Os dados nós vamos mostrar aqui no tBuddy, tá? tBuddy. Então, a gente vai adicionar uma linha, né? E vamos adicionar uma célula. Essa célula vai ser o nome, né, do contato, seguindo a mesma ordem ali do head da nossa tabela, né? Rua da Maciota e o telefone do vivente. Então, vou colocar um telefone qualquer aqui. Tá. E a gente já consegue ver esse dado na tabela. Tá? Aqui eu vou copiar, vou colar. Não, desculpem, mas é um trabalho interessante de ficar digitando. Até por causa que depois a gente vai editar isso aqui, né? E cada linha que a gente adiciona lá, ele vai adicionar mais uma linha aqui na nossa tabela. O footer é onde a gente adiciona as informações de rodapé. Então, mesma coisa, a gente precisa de uma linha, né, do TR e de uma célula. E aqui, normalmente no footer, a gente usa para mostrar aquelas informações, né? Total, de contatos, 3. Né? Ele vai mostrar aqui embaixo. Pode perguntar, Ney. Diz uma coisa, então é inevitável que a gente tenha que escrever endereço por endereço de cada hidrante. Não tem o que fazer, né? É Juquinha, né? Não. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Tá, beleza. Acho que tu não entrou no início, né? Mas não, a ideia... Não, eu sou metido. Acho que eu vou me metendo aí. A ideia... Cadê? Eu me perdi aqui. Localhost. Depois eu acompanho, nem precisa interromper, tá. professor. Não, a gente tá gravando, tá? Depois você vai pegar perfeito, no início ali, eu vou subir pro YouTube. Aí você pode entrar lá, tá? Mas a ideia é nós chegarmos numa listagem de contatos integrada com o banco de dados, tá? Perfeito. Que é o que eu fiz no exemplo aqui que eu tô seguindo. Aí isso aí vai demorar um pouquinho ainda, porque eu tô evoluindo para você entender também essas partes dos elementos que a gente vai usar, tá? Eu penso depois do código pronto, imagina se tu botar 106, 140 hidrantes, vai ser alguém vai ter que cadastrar, né? Mas se tiver um CSV, dá para trabalhar para importar também. Tá. Então a gente vai começar a fazer a parte da estilização da nossa aplicação, tá? Da nossa tabela. Essa estilização também eu peguei lá do site da W3 School, tá? Não inventei. Então aqui vai ter, deixa eu até procurar aqui, table W3 School. Tá? Vou colocar aqui responsive. Tá? E ele traz aqui alguns exemplos, né? Usei o exemplo responsivo, que é para a tabela aumentar e diminuir conforme o tamanho do monitor ali da pessoa que estiver usando. Então, aqui tem alguns exemplos e esse foi o caminho que eu fiz para encontrar o que nós vamos fazer agora. Tá. Então, nós vamos criar já aqui um outro arquivo dentro dessa mesma pasta de contatos, que é onde nós vamos guardar o nosso CSS de estilização dessa tabela. Tá? Vou aplicar o estilo contatos, tá? Usando a formatação de classe, tá? De class name, tá? Onde a gente vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar definindo uma borda para esse cara, tá? Collapse, tá? E eu estou definindo o tamanho dela para 100%, tá?
Como é que a gente já aplica esse CSS nessa tabela? Tá? A gente tem que importar esse arquivo CSS na nossa página. Então a gente vai fazer um import styles, né, o nome que a gente quer dar para esse import e de onde a gente quer importar. No caso aqui, ponto barra o nosso contatos.module.css. E aí como é que eu vinculo agora esse estilo à nossa tabela, né? Só importar não vai ser o suficiente. Tá aqui, ela está ainda da forma crua. Eu venho aqui na nossa tabela, class name, tá? Aqui vou apagar essas aspas e colocar entre chaves styles. Aqui, contatos. Tá? Nesse momento, a gente já deu uma estilizada nela, onde ele abriu a nossa tabela aqui dessa forma. Tá. O resto do CSS eu vou copiar e vou colar. Só vou editar aqui um erro de tipografia, que não é customers, é contatos. Tá. Tá. Editei, salvei, e agora a gente tem aqui a nossa tabela, né, editada. Deixa eu adicionar outro trecho ali, que aqui faltou a fonte da tabela, tá? Ele especifica uma fonte diferente, tá? Então tá aí nossa tabela já, né, formatada, mas aqui a gente ainda não tem né, vejam que essa célula está mal formatada, né? Tipo, ela não está preenchendo esses espaços aqui. Assim como no Excel, a gente consegue fazer o merge das células, né? Então, só que aqui não vai ter o merge, nós vamos ter outro termo que é para fazer a mesma coisa que o Excel faz, que é o coolspan. Nesse caso aqui, apago as chaves e coloco entre aspas 3. Daí ele vai fazer o merge dessa célula nas 3 colunas da nossa tabela. Deixa eu voltar aqui no nosso cabeçalho. No cabeçalho a gente não usa muito TD, tá? A gente usa o TH, tá? Que é para especificar a formatação do nosso cabeçalho diferente das células do nosso corpo da tabela. Tá? Vamos ver que já mudou, né? Por causa que a formatação do nosso estilo lá coloca uma corzinha verde para nossa tabela. Certo? Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais ali na questão aí que o Ney perguntou, né? Mas a gente vai ter que digitar essa tabela na mão? Não, né? Poderia? Poderia. Faz sentido? Não, porque se tiver que adicionar um novo item, deixa que quem usa o sistema adicione esse novo item de forma dinâmica, né? Então a gente vai começar a organizar o projeto para nós termos uma API, onde vai retornar os nossos contatos. Por hora eu vou trazer de forma fixa os dados, mas futuramente a gente vai estar vinculando com o banco. Tá? O desenvolvimento para a web, né, usando frameworks como o Next.js, dependem de um back-end. O framework do Next.js traz embutido dentro do seu próprio framework um back-end. Tá? Então eu não vou criar um back-end separado, mas vou estar criando um back-end dentro do próprio projeto ali, expondo os endpoints através das APIs do Next.js. Tá? Isso torna mais simples o projeto, mas não é algo muito comum, né, que eu vejo hoje no mercado. No mercado eu vejo o pessoal criando back-ends dedicados e front-ends dedicados. Né? Mas aqui, para simplicidade, nós vamos estar fazendo tudo no mesmo projeto. Tá? Só que a API a gente não vai criar nessa pasta page, nessa pasta app. Nós vamos criar uma pasta pages. Dentro dessa pasta page nós vamos criar uma outra pasta API. E aqui nós vamos criar um arquivo, contatos.js, que vai ser o nosso arquivo para retornar o nosso endpoint, como a gente chama, tá? Que vai ser depois usado ali para retornar a nossa função, os nossos dados, para que a gente possa usar lá na nossa tabela. Então aqui também a gente precisa de um export default function, só que dessa vez não vai ser page, vai ser handler, tá? Que é a especificação para fazer back-end no Node.js, tá? Isso aqui é mais do Node
do que do próprio Next.js. Então a gente tem dois parâmetros obrigatórios, que é o REQ e o RES, né? REQ de requisição e RES de resposta, tá? De request e response. E para esse cara já retornar alguma coisa, RES status, o status nós vamos retornar, .json, né? Nós vamos retornar aqui uma mensagem. Mensagem, dois pontos, olá, API Next.js. Tá? Salvou. Para nós acessar isso aqui, a gente já pode acessar através do navegador, só que a gente não vai criar uma rota aqui, tá? A gente não vai criar aqui um caminho para que a pessoa acesse diretamente aquilo. A ideia é que nós editamos, nós vamos editar essa tabela aqui para consumir os dados daquela API. Mas para a gente acessar, o que ela faz é digitar no navegador API /contatos. Ele vai abrir para nós aqui um not found. Eu acho que ele não compilou. Então eu vou parar a execução do terminal aqui do npm e vou executar de novo. Eu parei apertando Ctrl C e vou rodar de novo aqui o npm run dev. Tá? E vamos voltar lá no navegador. Vamos atualizar aqui. Ó, então, diferente das páginas que nós tínhamos, nós temos aqui um negócio estranho, né? Não é muito visual para o usuário. Mas é assim que se trabalha com APIs e backends, tá? É isso que as APIs e backends respondem, mas no front-end a gente edita essa informação aqui para que ela fique clara para o cliente, tá? Para a pessoa que está acessando o sistema. Pode perguntar, Daiane. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. Teve um erro no meu trabalho. Eu trabalho com uma ferramenta, né? Foi criada pelo meu chefe, inclusive. E deu um erro e apareceu uma mensagem que apareceu assim, mais ou menos. Tipo, em vez de acontecer o que tinha que acontecer lá na ferramenta, que era só um visto que tinha que dar, marcar como visto, eu cliquei para marcar como visto e apareceu uma página assim. E eu virei o computador para ele e falei, o que aconteceu? Talvez o programa, a funcionalidade, quando foi desenvolvida ali, não foi tratada a erros, né? Ou talvez tenha sido algum erro que não foi esperado e o fluxo de mostrar o erro não esperado é trazer alguma informação sem muito nexo, né, de visual. Sim, eu sinto falta disso, porque às vezes eu pergunto e ele, não é nada. Continua. Deu, tá bom. Tá. Por isso que eu tô estudando para aprender. Muito bem. Obrigada. Mas às vezes acontece, tá? Às vezes a gente não consegue prever todos os erros ali e a gente deixa um erro padrão lá que é largar pro usuário do sistema o que o servidor respondeu, né? E aí vem esses erros que muitas vezes a gente não entende, né? Que o usuário lá no final não entende. Tá? Mas aí como é que a gente mostra os contatos, né? Então a gente vai criar um elemento em forma de lista, tá? Vou criar aqui uma variável contatos, né? Esse colchete especifica lista no JavaScript e cada item nesse elemento vai ser especificado entre chaves, tá? Então vou adicionar alguns elementos, vou começar dando um ID para esse item na minha lista. Ele vai ter um nome, tá? Pablo 1, vai ter um endereço, endereço, eu não quero que ele complete, rua 1 e um telefone. Tá? Então, esse telefone vai ser qualquer coisa. Mais 5555. Tá? Aqui eu já tenho um elemento na minha lista. Tá? Já posso vincular esse elemento ao retorno da minha API, no meu back-end, digamos assim, removendo esse elemento que nós colocamos aqui fixo, colocando esse elemento nesse cara aqui. Tá? A partir desse momento, se eu atualizar aqui, a gente já vê que já tem aqui o nosso contato vindo de forma mais dinâmica da nossa API. Para adicionar novos contatos, dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu vou copiar, vou colocar uma vírgula e vou colar. Tá? Vou colocar aqui 2, 2, 2. Tá? E
já temos aqui 2 contatos. Porém, lá na nossa página, ainda a gente está pegando fixo da nossa tabela, né? A gente não trabalhou lá ainda. Então, se a gente vier aqui, a gente vai ver que a gente está de forma fixa, né? Mas aí, como é que a gente busca agora esses contatos lá da nossa API? Tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima agora, de volta na nossa página de contatos. Então, voltar aqui em App, Contatos, Page, e vamos começar a fazer essa busca dos contatos. Vou começar criando uma função, tá? Com o termo async no início, por causa que ela vai ter especificidade que o JavaScript trabalha de forma assíncrona. Né? Ela vai ser chamada, nós temos que especificar o function, por causa que ela é uma função, e o nome dela, buscar contatos. Tá? Nós vamos declarar uma variável chamada resposta, que aí aqui nós vamos usar o termo do JavaScript para trabalhar com funções assíncronas, tá? Await, e o método que a gente usa para buscar dados de um back-end, tá? Que é o fetch. E aqui nós vamos especificar, né, aquela URL que nós estávamos acessando. Né? Se eu abrir aqui, api/contatos, é esse cara que nós queremos especificar no nosso fetch. Tá? É assim que a gente busca resposta. É assim que a gente busca dados do back-end, tá? No JavaScript. Ponto e vírgula, né? Como é uma função, a gente tem que ter um return, e esse return vai usar o await também. Nós vamos fazer uma resposta.json, tá? Esse resposta aqui, ele traz um pouco, né, como esse cara aqui é uma requisição, né, ele traz o response da requisição, né? Response é a resposta. Só que esse response vai conter informações que a gente não precisa. Então esse processo de fazer o JSON aqui é transformar esse response do fetch nisso que a gente vê aqui. E aqui, a partir daqui a gente consegue trabalhar em cima aqui da nossa montagem de tabela. Tá? Vou apertar um Alt Shift F para indentar esse cara. Deixa eu mudar o espaçamento aqui. Space 2. Tá, quero mais apertadinho aí. Tá. Para que a gente possa mostrar aquilo ali. Primeira coisa é antes do return, né, nós declararmos uma variável contatos e chamar a função buscar contatos para retornar esses nossos contatos que nós estamos buscando aqui. Aqui ele está reclamando, tá? Por causa que a gente está usando o await numa função que ela não está marcada para ser assíncrona. Então a gente tem que adicionar aqui depois do default e antes do function o async. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai listar esses contatos, né? Da forma que nós estávamos, que estava fixo. E aqui a gente vai começar a misturar um pouquinho de código JavaScript no meio do HTML. Tá? Isso começa a trazer um pouquinho de complexidade, porque o código começa a ficar um pouquinho mais confuso. Mas é assim que a gente trabalha. Tá? Então eu vou abrir aqui uma chaves e fechar as chaves e especificar aqui que eu quero inteirar no meu contatos. Né? A variável que nós declaramos aqui anteriormente, que está retornando, está buscando nossos contatos. E eu vou usar o método map, né, do JavaScript para inteirar nesses contatos. Então, primeira parte que nós especificarmos o nome da variável, contato, e vamos escrever aqui vamos colocar o retorno desse mapeamento, desse map, o nosso TR. Tá? Só que aqui ainda está fixo, ele vai estar repetindo, deixa eu voltar aqui, ó, né, o mesmo nome. Por quê? Por causa que eu não... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Porque eu não estou pegando ainda do meu contato. Então eu tenho que substituir isso aqui por contato.nome. Tá? Isso aqui, contato.endereço. Isso aqui, contato.fone. Tá? Salvei. Se nós olharmos aqui, né, ele já começou a trazer dinamicamente. Tá, mas aí por que não veio o telefone?
né? Se eu coloquei lá porque, né, eu cometi um erro, né? Eu não tenho essa propriedade phone no retorno da minha API. Eu tenho na minha API retornando, opa, contatos, desculpa, telefone. Então eu tenho que usar os mesmos nomes de propriedades que esse cara está retornando. Então tem que ser aqui, em vez de phone, telefone. Tá aí. Estamos retornando na nossa tabela com os dados que estão vindo do nosso back-end. Como que eu adiciono mais informação aqui, né? A nossa tabela não vai ser imutável, né? A partir desse momento que a gente definiu que a gente tem esses campos, que a gente está iterando sobre esses campos. Aqui até posso colocar um contatos.length, que é para mostrar o tamanho da nossa lista. A gente não altera mais essa tabela. A gente passa a alterar a nossa lista de contatos lá na nossa API, né? Então, se eu quero mais um elemento, vou copiar esse aqui, vou colar 3, 3, 3. Salvei, né? Não atualizou aqui, por causa que eu alterei lá no nosso back-end, mas se eu der um F5, tem que forçar a atualização, tem que ser um Ctrl Shift R, tá? Aí ele traz aqui, por causa que ele faz cache, tá? O fetch ele faz cache também das informações. Então a gente adicionou mais itens. Beleza? Próximo passo seria trabalhar com banco, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar o SQLite 3. Ele é um banco simples de se trabalhar para exemplos, tá? Mas a gente já vai tendo esse dinamismo de trabalhar com banco de dados na nossa aplicação. Futuramente eu vou evoluir nosso exemplo para usar o Postgres, que se nós formos publicar numa cloud provider, como por exemplo a Vercel, a gente consegue usar o Postgres de forma gratuita, tá? Mas aí depois a gente evolui, mas para exemplo agora a gente vai usar esse cara aqui para simplicidade também. O que eu preciso baixar aqui para trabalhar com esse cara? Preciso baixar esse SQLite Tools, né? Como eu estou para Windows, eu vou baixar essa versão aqui para Windows, esse zipzinho aqui. Então baixei, vou abrir esse cara, vou copiar, vou entrar nessa pastinha aqui, vou copiar todos esses executáveis e vou lá no C do meu Windows, vou criar uma pastinha Tools. New folder, nova pasta, tools. Vou colocar aqui esses três arquivos. Porém, para usar isso aqui de forma mais fácil, né, eu preciso editar as minhas variáveis de ambiente do Windows. Tá? Então, vou abrir aqui variáveis de ambiente do Windows. Vou editar. Aqui na parte de variáveis de ambiente do sistema, nós temos o path. Tá? Tudo que é comando que a gente executa, quando a gente não especifica o caminho completo, por causa que está no path, tá? Então, quando eu executo npm, está aqui o path do npm, tá? Tá dentro desse nvm home. Então, tudo que a gente vai executando no nosso terminal, que a gente não coloca o caminho completo, é por causa que está aqui. Eu vou adicionar aqui nossa pasta tools, para que a gente possa usar o SQLite, tá? Então, fecho tudo aqui que eu abri, fecho isso aqui, posso fechar essa aba. Vou ter que fechar o Visual Studio Code, como eu alterei o path, e vou abrir de novo o projeto. Tá? Então, vou lá na pasta Desktop, Projetos, abro a pasta do projeto, né? Next.js, primeiros passos, clico com o direito numa área em branco e abro com o Visual Studio Code. Tá? A partir desse momento, eu já consigo trabalhar com o SQLite 3. Mas que diabos é isso, tá? É uma linha de comando, né? Como eu falei no início ali da nossa apresentação. A gente trabalha muito com linha de comando, então nós vamos digitar aqui um comandinho para trabalhar com o SQLite. Primeiro, né, antes de executar o comando, eu vou criar uma pasta data aqui no nosso projeto, que é onde ele vai guardar o arquivo do banquinho de dados que nós vamos criar. Então, vou digitar aqui SQLite 3 e vou passar o caminho, né, para o nosso database que a gente quer trabalhar. Então, especifico o comando, especifico o caminho do nosso banco. Tá? Dou um Enter. Então, ele já vai entrar aqui no nosso modo de visualização do banco de dados.
Aí vão ter vários comandos que nós podemos executar, como por exemplo .tables, tá? Não mostrou porque nós não temos nenhuma tabela. E nesse momento nós vamos criar uma tabela, tá? Então eu vou estar colando aqui o comando. Então a gente vai usar o comando create table contatos. Essa tabela vai ter um ID, que vai ser um inteiro, vai ser a nossa chave primária. Nós vamos ter um nome, que vai ser um tipo text, um endereço tipo text e um telefone tipo text, tá? Na página do SQLite 3, eu acabei não pegando referência de documentação, mas tem aqui a documentação, tá? Para criação da tabela, tem bastante conteúdo aqui, né? Para saber o que é cada uma dessas coisinhas que eu estou usando, tá? Tem ali o link da referência, da fonte do que eu estou usando. E depois, quando eu compartilhar com vocês, vocês podem usar de lá. Então eu vou dar um Enter aqui, né? Se eu rodar de novo .tables, ele diz que nós temos uma tabela contatos, tá? Mas como é que eu faço para ver o que tem nessa tabela contatos? Eu uso aqui o select asterisco from contatos, né? Sempre ponto e vírgula depois. Nesse momento eu não tenho nada ainda. Mas vamos inserir gente nessa nossa tabela contatos. Aí eu vou usar o comando insert, né? Montei aqui já previamente. Então para inserir dados a gente usa o insert into contatos, né? Esse aqui é a sintaxe insert into, onde nós queremos inserir e as colunas da nossa tabela e os valores que nós estamos inserindo, tá? Então damos um enter aqui e podemos rodar de novo select from contatos. Opa, faltou ponto e vírgula. E nós vamos ver aqui que temos aqui já nossos contatos criados. Mas e aí, como é que agora eu listo esses contatos lá na nossa API, né? A gente fez essa parte de trazer para dentro do nosso banco de dados. Mas na nossa API a gente está de forma fixa ainda aqui, né? Retornando contatos. Aí para nós trazermos aqui, antes, deixa eu sair, para sair da linha de comando do SQLite, a gente coloca aqui um .exit. Nós precisamos instalar um pacote, tá? SQLite 3 no nosso projeto, tá? Ele vai adicionar como dependência esse cara aqui no package.json. Então, todo esse tempo a gente não tinha mexido aqui, tá? A gente não mexe diretamente nesse cara, principalmente nessa parte de instalar dependências. Sempre que a gente precisar de algum pacote, né? Como é que eu sei qual é o pacote que tem que instalar? O NPM, ele é o gerenciador de pacotes do Node. Então, esse cara aqui vai nos dizer o que né, quando a gente precisar procurar algum pacote, a gente pode vir aqui nesse cara aqui e procurar, né? Ó, SQLite 3. Ele vai mostrar quais são os pacotes disponíveis para trabalhar com SQLite. Que no caso nós vamos usar esse aqui, que é o pacote ali padrão do projeto, né? Como indica, eu executei ali para instalar, ele está especificando aqui na documentação. Ou, né? Next.js SQLite 3. Nesse caso eu acabei até pegando o exemplo que eu usei de uma outra página, né? Usei essa página aqui como exemplo para montar para vocês aqui, tá? Não, nem foi essa aqui, mas enfim. Bom, né? Depois que eu rodei o comando ali, ele instalou. Então já temos aqui o SQLite, pode ver que ele adicionou aqui o SQLite 3, né? Mais um item nas dependências. Próximo passo é nós irmos lá no nosso Pages, API, Contatos e fazer essa integração com o banco. Tá? Essa lista fixa nós não vamos usar mais e vamos passar a usar o SQLite 3. Então eu vou declarar aqui um SQLite, né, através do require, que é a forma como a gente importa bibliotecas quando estamos trabalhando com Node.js. Vou especificar que ele trabalha de uma forma verbosa, tá? Que para mostrar mais detalhadamente as execuções nesse cara. Para fazer a consulta, né, como a gente declarou o SQLite 3 aqui, nós temos que declarar também, né, a nossa variável, que vai ser a nossa variável de conexão com o banco. Então, eu vou declarar um letDB e vou criar aqui um database. Tá? Para me conectar no banco, tem que especificar o caminho do nosso banco. Então, é /data database.db. Esse arquivo foi criado quando eu conectei lá no SQLite pela linha de comando. Tá? Ele não é um arquivo
legível, tá? Ele vai ter várias informações aqui de máquina, tá? Algumas coisas possíveis de ler, mas ele não é um arquivo a ser aberto assim para ser editado manualmente, tá? Sempre que a gente for editar ele, a gente tem que usar a linha de comando SQLite. E agora, para fazer essa consulta, a gente vai fazer um db all, tá? Assim como a gente rodou no SQLite, até vou entrar de novo no SQLite aqui, tá? Select asterisco from contatos ponto e vírgula, tá? A gente quer fazer essa mesma consulta no nosso Next.js ali, no nosso projeto. Então eu vou copiar essa consulta, tá? E aqui dentro desse método all, eu vou abrir aspas, colar o comando, tá? Aqui já seria o suficiente para ele fazer a execução, só que eu quero retornar esses dados. Então eu vou passar aqui uma função de callback, né? A gente pode especificar no primeiro parâmetro do callback o erro que pode acontecer na nossa consulta e as linhas que essa consulta vai executar. E através de uma arrow function eu vou especificar que esse cara aqui, né, vai estar aqui, só que aqui vai ser res de resposta .json passando o rows, tá? Mas antes eu vou fazer um if se tivermos erro, né, caso aconteça algum erro de integração com o banco, né, eu vou retornar para o nosso console esse erro, né, e fazer uma resposta do HTTP 500, tá? Que é o padrão de erro quando é erro de servidor, tá? E qual foi o erro da mensagem para a pessoa acessar lá e ver isso aí, tá? Talvez, Priscila, é isso que eles fizeram, entendeu? Tipo, eu não estou tratando todos os erros que eu posso ter da integração com o banco. Simplesmente, se der qualquer erro na integração com o banco, eu estou te devolvendo a mensagem que o banco me retornou. E aí essa mensagem nem sempre ela é apropriada para mostrar para o usuário. Entendeu? Por isso talvez o sistema ali que tu falou mostre alguma coisa que para ti não soa bem. Mas é porque normalmente a gente faz um tratamento muito fraco para tratamento de erro, né? Mas, para exemplo, isso aqui vai funcionar, tá? E aí, será que isso já está funcionando? Vamos sair aqui do nosso SQLite, .exit, e vamos rodar de novo a nossa aplicação. npm run dev. Tá? Voltou a listar na porta 3000. Vamos voltar aqui. Vamos dar um F5. Vamos rezar. Às vezes é bom na área de programação rezar. Mas se der erro, faz parte da nossa vida de desenvolvimento. Gostei dessa. Deixa eu... Eu tô com a impressão que não funcionou. Rezamos pouco, então. Funcionou. É que o problema era a cache, tá? Então é bem comum nós termos que forçar o reload da página. Eu forço o reload da página apertando Ctrl Shift R, tá? Mas vamos lá, vamos adicionar mais um contato nessa lista. Vou abrir um novo terminal aqui no próprio Visual Studio Code. Então aqui eu consigo abrir vários terminais. E vou adicionar um novo item nesse banco. Então SQLite 3.data database.db. Deixa eu pegar aqui o comandinho para fazer os nossos inserts. Deixa eu colocar aqui para nós editar ele. Só antes de colocar lá. Então, eu já tenho quantos contatos? Select, asterisco, from contatos. Meu último ID é o ID 4. Então, vou colocar aqui o ID 5. 5. Tá. Vou colar o comando aqui. Enter para executar. E vamos dar um Ctrl Shift R aqui. Tá aí. Estamos alimentando dinamicamente nossa tabela. De forma manual, ainda interagindo direto no banco de dados. Mas nós estamos conseguindo já retroalimentar a tabela. Sem precisar mais mexer na tabela. Então é simplesmente a gente adiciona mais informações no banco, né? E de forma automática, né? Atualizando a tabela, a gente já consegue
a ter acesso a essa informação que foi adicionada aqui. Tá? Para hoje era isso que eu tinha preparado. Acho que tem bastante informação, bastante conteúdo. Um último detalhe, né? Esse código todo que eu fiz, ele está localmente na minha máquina, mas a ideia é que a gente trabalhe de forma colaborativa, tá? Nenhum desenvolvedor é Chuck Norris para trabalhar sozinho, tá? Apesar das vezes a gente agir como MacGyver, mas a gente trabalha em equipes, né? Assim como vocês estão trabalhando no projeto de vocês, no grupo de vocês, a gente trabalha em equipe e nós precisamos disponibilizar esse código para que todos trabalhem, né? Aí como é que a gente faz isso, né? Aí entra o GitHub, tá? Então eu vou entrar aqui no GitHub. Então, para quem não tem ainda, recomendo criar uma conta no GitHub. Não precisa pagar, pode usar gratuitamente, tá? Como eu já tenho conta, eu só vou fazer login mesmo. Tá, eu ativei as autenticações aqui de duplo fator. Deixa eu habilitar aqui a autenticação. Aqui. Qual é mesmo o idioma que foi usado nessa aula? A linguagem de programação é Next.js. Não, A linguagem de programação é JavaScript. É aquela que o senhor está falando aí. A linguagem de programação é JavaScript e o framework é Next.js. Tá? Com React. Tá? Então, o GitHub, né, ele é um repositório de código, tá? Bastante utilizado pelo mercado. Inclusive, hoje na empresa, no projeto que eu estou, a gente usa de forma corporativa o GitHub para gerenciar o código-fonte do projeto. Tá? Então, aqui tem várias coisas que eu trabalho, que eu brinco, que eu desenvolvo. Então, ele traz até uma ideia de comunidade. Mas para hoje que a gente vai criar um novo repositório. Então, eu vou vir aqui em New. Não vou selecionar nenhum template. O owner, né? Tipo, eu tenho alguns workspaces que eu atuo, né? Vou deixar o padrão mesmo. E eu vou chamar aqui esse repositório de Next.js primeiros passos, tá? Aqui é um padrãozinho, usar sempre separado por tracinhos, tá? Acho que até o próprio Git não vai permitir usar espaços, não tenho certeza, mas por padrão eu sempre uso dessa forma. Cadê? Eu quero tornar ele público. Por padrão ele está criando como privado. Onde é que eu mudo para público? De Git ignore não quero criar o readme. Ué. Vou colocar eu aqui. Tá, eu tenho que selecionar eu como owner e eu vou colocar ele como público, tá? Para você poder ter acesso. Create repository. Aí que diabos, como é que eu adiciono o meu código aqui, né? Esse aqui, né, é um repositório novo que eu criei que não tem código nenhum. Mas aí como é que eu faço lá agora para adicionar esse código todo que eu criei aqui dentro daquele cara lá? Então até ele já traz aqui uma série de passos. Como a gente está num projeto novo, a gente pode usar esses passos aqui. Eu não vou usar esse passo do create readme, por causa que ele já tem. Mas eu vou partir do passo de inicializar o Git aqui no nosso projeto. Então, git init, ele inicializa o Git, tá? Então ele já começa a mostrar algumas coisas em verde, que significa que esses arquivos não estão versionados, foram alterados. Tá? Ele já começa a dar algumas corzinhas para o nosso cara aqui. Já apareceu aqui um source control com 19, que ele está significando que tem 19 arquivos alterados. Que é todos os arquivos, os projetos que nós criamos, aquilo que nós fomos evoluindo durante o exemplo. Esse arquivo DB eu não quero versionar, então eu tenho a possibilidade de ignorar arquivos que eu não quero versionar, então vou dar um add to git ignore. Tá? E vamos fazer o nosso primeiro commit. Tá? O commit é o Git. A essência do Git é trabalhar, né, todo mundo localmente, mas sempre depois que todo mundo termina o seu trabalho, a gente manda para o servidor para que outras pessoas possam baixar
e fazer suas atividades. Então eu vou estar fazendo o commit para depois enviar para o servidor. Tá? Então o primeiro passo aqui é o de dizer o que eu fiz, né? Next.js, primeiros passos. Então eu faço esse commit. Então aqui ele está reclamando que eu não fiz o stage das minhas alterações, mas não preciso, ele faz automático para mim, então eu vou dar um always aqui. Tá, ele reclamou de um outro probleminha, que eu não defini o meu username nem meu user e-mail. Então eu tenho mais 2 comandinhos que eu tenho que executar. Como é uma instalação nova do Windows, eu tenho que especificar essas 2 variáveis aqui. Deixa eu abrir um notepad. Eu vou editar ela antes de executar no terminal. Então, meu e-mail, pablotvsm@gmail.com, e meu nome no user.name. p.vargas. E executo no terminal. Como eu falei no início, o terminal é o nosso pastor. E dele nada nos faltará. Bom, agora eu posso fazer o commit. Tá? Só que para fazer o publish, né, eu ainda não... Eu fiz o commit, esse commit é local. Tá? Agora para fazer o publish, eu tenho que fazer esses outros comandinhos aqui. Eu vou renomear o meu branch para ser main. Tá? Vou rodar esse comando aqui. Vou adicionar o meu remote no meu repositório. Tá? E vou fazer o push do meu código para o repositório remoto. Normalmente... tá, eles pedindo credenciais. Tá, vamos autenticar com o navegador. Não vou autorizar o uso do meu projeto da Via Varejo. Então, a autenticação feita com sucesso. Né? Aqui já, depois da execução do comando, ele já deu aqui que já fez a vinculação do meu branch local com o branch na origin. Tá? E se nós dermos um F5 aqui, a gente vai ver que todo o código que eu desenvolvi veio para cá. Tá? Então, de forma colaborativa, né? Alguém pode criar o repositório e depois vocês podem ser divididas as atividades e vocês trabalharem todos no mesmo repositório. Esse aqui vai ser o nosso guia de exemplo. Tá? Daí as próximas alterações a gente não precisa fazer todas essas séries de comandos. Tá? A gente pode alterar, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu readme. Tá? Por exemplo, eu vou trazer para cá todos esses comandos que eu executei, tá? Durante a nossa apresentação aqui e vou comitar. Então eu alterei o arquivo readme, que esse arquivo readme é o arquivo padrão que o Next.js cria, quando a gente criou o projeto, e coloquei aqui todos os comandos que eu executei, tá? Para que vocês possam ter acesso a esses comandos e ter o guia passo a passo de tudo que eu executei. Tá? E aí que ele já lista que tem um arquivo alterado, né? Que é o arquivo readme, e eu consigo ver alterações que eu fiz. Tá? Essa é uma das grandes vantagens do Git, é conseguir ver as alterações que a gente está fazendo e o que a gente está alterando. E eu vou fazer esse commit. Tá? Atualizado arquivo readme.md. Tá? O commit é local, né, quando eu faço commit. E quando eu fizer esse sync changes, que é que ele vai mandar para o servidor. Tá? Eu vou dar um OK para não perguntar novamente. Aí nesse momento que eu fiz o sync changes, ele está mandando esse arquivo para o meu servidor, pro servidor do GitHub. Aqui ele está perguntando se ele quer que o Git rode esse fetch periodicamente. Eu vou dizer que sim, é bem útil essa configuração do Visual Studio Code. Se eu der um F5 aqui, a gente vai ver que no readme do projeto alterou. Então está aqui tudo o que a gente fez. Já vou mandar aqui para vocês. Aqui no chatzinho. E era isso por hoje, pessoal. E that's all, folks. A Daiane tem uma pergunta. Sim. Eu ia só perguntar se a gente ia ficar mais um tempo, que estão me chamando aqui em casa. E eu tenho que... Vou ter que ir. Não, era isso mesmo por hoje. Eu vou colocar lá no Whats, tá? Tá. Pessoal, vocês querem... Que dia tu pode, amor, pra gente fazer de novo uma
Eu acho que Fosse na semana que vem. pode ser semana que vem na quinta de novo. Acho que quinta fica um pouco apertado pra mim. Eu acho que pode ser na sexta. Mas como eu tenho aula de inglês, eu já tô esgoelado aqui pra ir pra aula de inglês. É de casa, mas tem que jantar ainda, então vou só olhar pra comida ali. Mas, Show. A gente combina durante a semana, ou durante até domingo no máximo, talvez, por ver. isso, combinem vocês, mas quinta não fica tão bom. Ou mais cedo na quinta, né? Mas acho que fica apertado pra quem trabalha, né? Mas sexta ficaria melhor daí, por causa que daí eu não tenho compromisso de noite. Show de bola. Eu vou lá, Galera, gente. obrigado, Pablo. Sem palavras, muito obrigado pela ajuda aí. Agradeço. Feito. Obrigado. Tchau, Um gente. abraço aí, galera.